Novamente, eu venho aqui então para dar continuidade à primeira parte da segunda aula, onde a gente estava tratando sobre os pré-socráticos. Eu sou o Thiago, professor de Filosofia e Sociologia do CUCA, e então, para dar continuidade a isso, a gente começa a debater sobre os sofistas. Os sofistas, eles vão estar inseridos no contexto aproximadamente de 5 a.C. e nisso a gente evidencia o quê? O surgimento da filosofia, mas sobretudo também o surgimento da democracia em Atenas. E essa democracia, então, vai ser um conceito-chave que a gente já desenvolveu um pouco na primeira aula, mas um conceito-chave para a gente entender qual a importância dos sofistas e qual a causa e o desenvolvimento dessa própria filosofia existente. Tudo bem? Então, ele vai surgir após esse período cosmológico que a gente estudou dos pré-socráticos, onde eles vão entender a origem do universo através do uso da razão, e eles vão então tornar esse enfoque que antes era da physis, colocado pelos naturalistas, principalmente pela escola jônica, o enfoque agora no próprio ser humano. Então você tira aquilo da physis e você vai aplicar em algo que é tratado como nomos, que é uma palavra derivada do grego, certo? E aí então esses sofistas eles vão estar presentes em Atenas, apesar de não serem todos cidadãos atenienses, eles eram viajantes, então eles vêm de outras polis da Grécia, só que como a democracia direta está surgindo em Atenas e está tendo esse desenvolvimento acelerado ali, eles encontram o seu espaço justamente nesses debates e encontram o seu próprio desenvolvimento enquanto ajudam a desenvolver a própria prática dos debates. Tudo bem? E aí, então, os sofistas serão esses professores da arte do discurso, como vocês estão vendo no slide. E você tem dois conceitos chaves. Você vai ter a oratória e a retórica. A oratória, e eles dominavam não só essas duas áreas do conhecimento, mas sobretudo dominavam diversas. Eles eram pessoas muito instruídas e que vão cobrar para passar esse conhecimento. Que daí vem uma das principais críticas tecidas a esses sofistas e que muitas vezes não são considerados como filósofos propriamente ditos. A gente aqui vai começar a adentrar o segundo período da filosofia, que vai ser o período antropológico ou o período socrático, e a gente vai compreender melhor o porquê desse nome. Então a gente tem essa primeira fase da filosofia estabelecida pelos pré-socráticos e com esse enfoque na physis, na cosmologia, e agora a gente tem essa passagem para essa segunda fase, que ainda, então você tem essa relação entre Sócrates, sofistas e alguns pré-socráticos vivenciando todo o desenvolvimento dessas respectivas filosofias num mesmo período, sendo contemporâneos entre si, apesar de que não todos, porque a gente tem, por exemplo, o nome pré-socrático já remete a algo que vem antes de Sócrates, justamente pelo método. Então você tem o Tales de Mileto que ele está vivenciando em torno de 200 anos antes do surgimento e do desenvolvimento da filosofia socrática. Então você tem o período com esse nome, mas isso não quer dizer que pré-socráticos, alguns, não tenham convivido contemporaneamente com sofistas e com o próprio Sócrates, que dá o nome a esse nosso segundo período, então. E aí, então, para retomar, esses sofistas, como eu disse, eles tinham esse amplo conhecimento das coisas, e principalmente a gente vai ter esses dois conceitos, a oratória e a retórica. A oratória se remete a algo, por exemplo, nisso aqui que eu estou fazendo. A concepção que eu tenho, a capacidade que eu tenho de expor os meus pensamentos, os meus argumentos através da fala. Então, o modo como eu falo para vocês, numa entonação de voz, numa velocidade de fala, a escolha das palavras, a ordem cronológica que eu exponho, os acontecimentos, tudo isso se constitui muito na oratória. No que eu estou falando, no modo como eu estou gesticulando, enfim, muitas características. E a outra, a arte da retórica, consiste em você convencer aquele ouvinte que você está expondo o seu ponto, aquele debatedor, da verdade acerca daquilo que você está expondo para ele. Só que, principalmente, a arte da retórica se constitui não apenas em dominar o conteúdo que você está expondo, aquilo que você está falando, mas, sobretudo, você precisa também compreender
o ponto contrário. Então, compreender as fraquezas e as lacunas presentes no argumento daquele debatedor presente. Então, você expondo através da oratória os seus pontos e entendendo através da retórica o convencimento dessa verdade que você está expondo, fazendo uma confusão, gerando dúvidas naquele debatedor, constituem todo esse universo que a gente vai adentrar, que é a filosofia sofista, tudo bem? E aí, então, a retórica ela pode ser conhecida como uma arte da persuasão, como eu disse, que é entender essa noção de que convencer aquele que está ouvindo pressupõe não só da sua capacidade de expor o seu ponto, mas de também adentrar o ponto de vista do outro e através disso compreender e fazê-lo compreender as fraquezas daquilo e consequentemente convencer ele daquilo que está ouvindo, certo? E aí, como eu disse então, você vai ter esse foco agora pro ser humano, justamente pelas viagens e pela vivência trazida pelos sofistas para essa democracia grega e, sobretudo, para essa democracia ateniense, no caso, né? Você tem essa concepção da formação, do nomos, que são essas práticas sociais, que são decorrentes dos costumes, da cultura, que constituem toda a vida humana. Então não mais agora você vai buscar uma explicação da formação das coisas e da essência, da verdade de todas as coisas e do arqué que compõe a physis, como a gente viu na primeira parte dessa aula. Você agora vai buscar entender qual a formação, a construção, a estrutura e as causalidades ali existentes que são formadas decorrentes da própria ação humana. Então você compreendendo através das viagens das diferentes civilizações que você pode ter diversas formas de governo, diversas formas de convivência social, diversos conceitos de moralidade, você compreende que tudo isso é construído pelo próprio costume, pela própria cultura. E que no final das contas você tem esse enfoque no próprio ser, no próprio... enfim... nessa própria vivência. Então você tem a substituição. Se na primeira fase da filosofia com os pré-socráticos você tem esse enfoque na physis, agora na segunda parte da filosofia com os sofistas e também com a filosofia socrática, mas que não vai ser completamente similar, a gente vai ver as diferenças, inclusive as grandes críticas tecidas por Sócrates aos sofistas, a gente vai entender que eles vão ter um enfoque agora no próprio ser humano, e você tem então a substituição da physis pelo nomos, desculpa. E aí então eu coloquei aqui uma frase que é do Protágoras, que é um dos principais sofistas. A gente tem o Protágoras e o Górgias, e a gente vai vendo ao longo das aulas sobre os pensamentos e sobre as concepções de mundo colocadas por eles. Mas o importante é a gente entender que quando ele fala o homem à medida de todas as coisas, você está tratando isso em todos os âmbitos. Então você está tirando a explicação das coisas através dos fenômenos naturais da própria physis e da matéria, e você está trazendo isso para a concepção da formação humana, então da construção histórica, da dialética existente, enfim, certo? E aí, então, você vai ter... Como eu posso explicar isso? Então, como posto, novamente, só para frisar, toda a construção, toda a organização, então se você tem antes, por exemplo, uma aristocracia, você tem uma oligarquia ali presente no comando dessas formações, com o surgimento da polis e com o surgimento de uma nova classe de comerciantes que agora advém das navegações que a gente viu na primeira aula, você vai ter a concepção que a construção disso tudo perpassa sobre o próprio ser. Então é o próprio ser que define isso. Se você tem uma aristocracia, não é por um poder divino. Então você começa a ter esse surgimento da democracia justamente conforme você tem também na filosofia sofista a concepção de que o ser é que faz a própria realidade, o enfoque está nele. E aí através de tudo isso você vai ter uma troca entre os sofistas disseminando esse conhecimento em Atenas e através dos debates com esse surgimento da nova classe e dessa democracia direta, cobrando
em troca disso. Então você não tem um ensino gratuito e um ensino universal, você tem um ensino àqueles que podem pagar. E justamente nessa concepção do sofismo é que se encontra aqui. A verdade agora não está sendo buscada mais em essência, mas sim está sendo ensinada a ser persuadida. Ou seja, qualquer coisa pode ser verdade se você expor esse argumento de forma com que você convença o ouvinte de que seja verdade, independente se é em essência ou não. Tudo depende da forma como você vai expor o seu argumento ou colocar os argumentos contrários àqueles do seu debatedor. Isso não serve só para debates diretos, mas também sobre uma concepção de um todo, quando você vai pensar sobre algo. A filosofia sofista aqui, a grande crítica a ela é que ela está colocando uma concepção de que você não precisa mais buscar a verdade em essência, você só precisa convencer os outros a acreditarem que aquilo que você está falando é verdade em si, pelo modo como você está expondo, justamente porque o ser é a medida de todas as coisas, como posto por Protágoras. Entendem? Então você tem toda uma concepção, tanto material, do desenvolvimento da própria estrutura daquela civilização naquele momento, com essa mentalidade da filosofia sofista que faz com que os debates sejam suscitados cada vez mais, só que agora não em torno da própria essência da verdade, mas sim em torno de quem vai ser vencedor de um debate, por assim dizer. Tudo bem? E aí, então, a gente coloca o período socrático agora, uma introdução, e eu queria expor aqui para vocês que eu preferi começar a introdução a Sócrates aqui, para a gente se atentar mais à própria democracia ateniense, aos moldes dela, porque a gente desenvolve os conceitos de Sócrates conforme a gente for falando de Platão, que vai ser seu discípulo, e de Aristóteles, que vai ser discípulo de Platão. Porque eles vão começar a debater muito as ideias de Sócrates, justamente porque Sócrates não tem nenhum escrito. Então tudo que a gente conhece de Sócrates é repassado por outros autores, principalmente por Platão, que vai escrever em forma de diálogos, vivências e os pensamentos de Sócrates em Atenas, e a gente vai conseguir compreender melhor então qual a formação e qual o entendimento da filosofia de Sócrates. E os sofistas também, a gente tem, como eu disse, sofistas mais famosos, específicos, com teorias muito importantes para o desenvolvimento da filosofia, mas a gente consegue ir debatendo os autores conforme a gente for adentrando mais profundamente as filosofias de cada qual, e a gente vai fazer isso nas próximas aulas. E aí, então, novamente, a gente fala sobre Atenas e sobre essa concepção da formação e transformação dessa filosofia, da passagem da physis para o nomos, tudo bem? E do desenvolvimento dessa própria democracia ateniense. Quando a gente fala no desenvolvimento dessa democracia, agora para a gente adentrar mais moldes políticos e estruturais mesmo, coisas que vocês vão ver mais aprofundado em História Geral com o João, eu preferi aqui separar duas reformas que foram feitas por Clístenes. E então a gente primeiro tem a Boulé, que é um conselho formado por 500 cidadãos atenienses, e eles são sorteados, esses 500 cidadãos, são sorteados aleatoriamente e periodicamente. Então você faz com que esse conselho, a Boulé, ela seja formada de forma aleatória, periódica e que abranja todos os cidadãos ali presentes, formando assim um coletivo dessa democracia ateniense muito desenvolvido, muito complexo, onde todos participariam e você teria obrigatoriamente que se desenvolver intelectualmente quando se fala dos debates, da própria democracia, porque você poderia ser sorteado enquanto um cidadão. E aí, então, vale lembrar que quando a gente está tratando de cidadão ateniense, a gente não está falando que todos presentes em Atenas eram cidadãos atenienses. Quando a gente fala em cidadãos atenienses, novamente, remetendo à primeira aula, a gente tem a concepção de homens adultos, filhos de pais e mães que vieram de Atenas e não eram escravos. Então, você tem a concepção de
que mulheres, crianças, estrangeiros e escravos não eram cidadãos, eles não participavam desse conselho, desse sorteio, dessa forma periódica de decisão, eles não participavam das deliberações presentes nessa democracia direta. E agora, a segunda instituição para a gente tratar seria a equelésia. A equelésia seria também uma espécie de conselho, mas uma assembleia, né? Uma assembleia geral, e essa assembleia não seria formada agora por sorteio e de forma periódica, mas esses cidadãos atenienses que eu me referi com essas características, essas, entre aspas, qualificações que você precisaria para ser um cidadão, você iria debater e ocorrer então as conversas diante das ágoras e escolher os magistrados dessa cidade. Então você tem uma democracia direta tanto para aqueles presentes no conselho quanto para aqueles magistrados. Então você escolhe diretamente quem te representaria dentro dessa segunda instância, fazendo com que, novamente, todos os considerados cidadãos tivessem uma importância e uma presença política muito forte nesse momento, porque você participava tanto ativamente na formulação e na prática, quanto nas escolhas daqueles ali presentes. E temos então democracia, como conhecemos hoje, não é uma democracia direta, temos uma democracia representativa e que a gente vai entender melhor como se dá a construção, mas que ela tem um surgimento nesse período histórico. E a democracia, então, ela remete a dois conceitos, duas palavras gregas, é uma junção entre demoi, que significa cidadãos, e kratos, que significa poder, ou seja, a essência da democracia que temos até hoje deriva daqui de que todo o poder é emanado pelos cidadãos. Então, essa é a essência da democracia. Quando você tira isso, quando o poder não é mais emanado dos próprios cidadãos, você não tem mais a essência da própria democracia. E aí, com essas duas reformas citadas, você tem uma formulação, já um corpo dessa democracia ateniense formado, tanto mentalizado através dos debates, através dessa concepção impostas pelos sofistas do debate, da oratória, da retórica, da argumentação, mas você tem uma estrutura material, com instituições presentes, que variavam os cidadãos ali presentes e que você então tem um desenvolvimento muito acirrado de tudo isso. Agora, fazendo uma relação entre esse surgimento da democracia, então essa representação, esse poder emanado pelo povo e a própria filosofia, a gente já tratou um pouco disso, só que para frisar mais, né, você tem uma dialética estabelecida entre a mentalidade existente de todos os cidadãos debatendo aquilo e do próprio desenvolvimento estrutural das instituições, de forma que você, com o debate, suscita essa reformulação e esse aprimoramento das instituições, e com as instituições também você suscita esses debates. Por quê? Você obriga que todos tenham que estar informados sobre aquilo que está ocorrendo, porque todos são responsáveis pelas deliberações. E aí, na hora então que você vai debater um ponto, você vai defender um princípio, você acabava caindo sempre nessa concepção sofista de oratória e de retórica, de convencer o outro da verdade, independente se a verdade fosse aquilo mesmo, né? E aqui, novamente, então, no slide eu coloquei sobre a concepção de cidadãos, que a gente já tratou aqui, e também de que a guerra, então, em Atenas, que é conhecida como uma cidade culturalmente vivenciada de forma muito extensa, então você tinha isso muito presente na cidade, você não tem mais só a guerra como princípio, você não tem mais só a guerra como única preocupação, a expansão territorial não é mais o ponto maior e mais forte ali presente.
Óbvio que você tem uma importância da guerra e do exército, da ala militar e das deliberações acerca disso, mas você começa a ter o entendimento de que, para o funcionamento dessa sociedade que agora tá surgindo uma democracia direta, você precisa que os cidadãos ali presentes desenvolvam o intelecto, porque se eles não fizerem isso, você não consegue ter uma democracia direta com funcionamento pleno, já que aqueles presentes naquelas decisões não teriam as qualificações necessárias para ali estarem presentes, né? E então eu deixo para a próxima aula para a gente... Ih, fechou aqui, mas enfim, eu deixo para a próxima aula para a gente começar a debater sobre a filosofia socrática em si. Mas nessa aula é importante que a gente foque, então, que os sofistas e Sócrates eles estão surgindo num período de florescimento de uma democracia direta em Atenas, numa reformulação social e mental, ou seja, do direcionamento moral daquelas pessoas ali existentes, porque agora você não tem mais uma concepção e uma explicação de divindade. Isso já foi consolidado de uma outra forma, que agora as explicações e as reformulações vão advir do próprio ser. Então você precisa desenvolver o seu próprio intelecto e estar presente nos debates, estar presente politicamente, ativamente na vida cotidiana, para desenvolver essa nova sociedade, essa nova concepção, que agora é novamente passada pela formulação do próprio ser. Então o ser é a medida das coisas, e ele cria tudo e ele destrói e transforma tudo. E você pode fazer isso não através de um conceito, e aí aplicando a filosofia dos sofistas, de um conceito de physis e de fenômenos, de coisas imutáveis e não compreensíveis através dos sentidos. Mas pelo contrário, você consegue construir isso através da sua oratória e da sua retórica, compreendendo com quem você está debatendo e quais os pontos necessários para que se faça acreditar que aquilo que se está sendo dito é verdade, para que se passe aquela proposta ou aquele princípio. Então você tem uma mudança completa entre agora a investigação do mundo, que passava por conceitos de fenômenos naturais, e agora você está com um enfoque no próprio ser, nas ações humanas, nas construções que aí vão ser advindas. E Sócrates, que dá a origem e o nome a esse nosso segundo período da filosofia, a gente vai vendo junto com Platão as ideias por ele postas. Só que enquanto os sofistas vão tá com esse enfoque no ser e no que o ser é a medida em todas as coisas, Sócrates vai se colocar numa medida que ele vai debater em o que é ser um bom cidadão e não apenas no que é ser cidadão. Ele não vai estar preocupado, então, em convencer o outro que aquilo que ele está falando é verdade, independente de ser. Ele vai ter esse enfoque na verdade em si e em como buscar essa verdade por essência, em como ser um bom cidadão. Para ele não vai bastar simplesmente você convencer o ouvinte daquilo que se está dizendo é verdade, porque para ele aquilo precisa ser verdade. E ele vai estabelecer parâmetros para a gente, então, do que é ser um bom cidadão. E, consequentemente, ele vai ajudar muito no desenvolvimento e no debate dessa própria filosofia. Tudo bem? Então é isso, eu encerro aqui. Essa foi a segunda aula, dividida em duas partes. Então, sobre os pré-socráticos, sobre sofistas e uma introdução a Sócrates, que a gente vai ver melhor nas outras aulas, dando continuidade a tudo isso. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem. E a gente se vê então o mais rápido possível assim que eu conseguir gravar uma outra aula e receber o feedback de vocês, tá bom? Um abraço e fiquem bem.